tarde a todos. É com prazer que nós reiniciamos o segundo seminário Violência e Cidadania. As atividades da tarde incluem a apresentação de 7 trabalhos. Um, como vocês já viram, será direto de Paris. Nós vamos seguir mais ou menos a mesma ideia que aconteceu pela manhã. Eu vou chamar 3 pessoas para comporem a mesa junto comigo pela questão do espaço. Elas apresentam o seu trabalho em um máximo de 15 minutos. Depois a gente desfaz a mesa, forma a mesa com os próximos apresentadores e ao final, no encerramento, a gente estabelece o debate. Então eu gostaria de convidar para subir a mesa para o terceiro eixo, Polícia, Direitos Humanos e Formação Policial, a Silvia Brum, o Antônio Marcelo Pacheco e o Jefferson Ferrari. Bem, então, para falar sobre violência policial nas prisões em flagrantes em Porto Alegre, eu convido a Silvia Brum, do Uniriter. Boa tarde a todos, somos os integrantes aqui da mesa, somos o professor Dani, do ano do Estado. O meu nome é Silvia, sou defensora pública. Com base nessa experiência na Defensoria Pública, desde o ano de 2000, eu trabalhei, desses 13 anos de Defensoria, eu trabalhei 4 anos assistindo os flagrantes na área judiciária aqui em Porto Alegre. E da observação desse trabalho, e verificando aquele desfile de pobres, feridos, e não raro com marcas de violência, com base nesta observação, somado a uma experiência já desde a época da faculdade, lá da Universidade Federal de Santa Maria, já com a afinidade com a temática de direitos humanos, surgiu a primeira turma de mestrado em direitos humanos na Uniriter. Fiz a seleção e já pensando em trabalhar com esse material, com essa experiência, né, nos flagrantes ali e naquelas pessoas ali que eu estava sentindo que precisavam de uma visibilidade científica, não só panfletária ou militante. E aí surgiu a ideia, então, de elaborar um perfil desses seres humanos. E essa ideia de elaborar um perfil, de saber exatamente quem são, se são negros, se são brancos, se são mais homens, mais mulheres, além da questão da idade, da questão, enfim, questões pessoais, se são casados, solteiros, sem família, quem é que eles avisam. Além dessa questão de mapear, né, esse perfil, surgiu também a necessidade, acabou se transformando na necessidade de estudar quantas dessas pessoas se declararam agredidas no momento da realização da prisão em flagrante e também verificar se existia dentro desse perfil, se existia alguém que era, digamos assim, por que não dizer, o alvo mais preferencial, digamos assim, para sofrer, o mais vulnerável, talvez essa seja a palavra, para sofrer a violência policial. Então, esse trabalho ele tem um recorte, né, que é um recorte que leva em conta o meu trabalho como defensora pública, na defesa dessas pessoas no momento do flagrante, que elas estão apresentadas em flagrante. E tem um recorte também que não é trabalhar perfil de preso no modo geral, é o perfil na situação de prisão em flagrante. E daí me cumpre alguns esclarecimentos, né? Primeiro, a Defensoria Pública do Estado ela não é uma instituição que está presente em todas as delegacias de polícia do Rio Grande do Sul, né? Ela é uma
instituição, que ela tem um foco maior, digamos assim, em termos de estruturação, ainda é o acompanhamento do processo criminal, do processo civil, do processo na área de família. Na delegacia de polícia, a única experiência que a Defensoria Pública tem do Estado, do Rio Grande do Sul, é na segunda DPPA, que é a segunda delegacia de pronto atendimento, aqui em Porto Alegre, né, ali no Palácio da Polícia, que fica ali na esquina da Ipiranga com a João Pessoa. Ali é o único lugar no Estado que existe uma equipe de defensores públicos que atendem 24 horas de flagrantes. Ou seja, que chegar ali vai ser atendido por um defensor público, se assim desejar, obviamente, né? Se não tiver um advogado que o acompanhe. O que eu posso dizer sem medo de errar, corresponde a 98% dos flagrantes. É muito raro ter um advogado acompanhando um flagrante, muito raro. Até porque é muito raro ter uma pessoa rica sendo preta no flagrante. Como a gente vai ver agora com os gatos, é realmente as pessoas mais desfavorecidas. Então, inicialmente, eu queria situá-los nisso, né? Também o que é uma prisão em flagrante, né? Para não deixar também no ar isso. Flagrante é aquela prisão que se dá no momento em que o crime está ocorrendo, ou logo após que ele tenha ocorrido. Então, em termos jurídicos, é uma defesa bem complexa de ser feita, né? A gente tem um momento onde a pessoa é praticamente interrompida no momento da prática do crime, né? Então, a gente tem que assegurar, os meios de defesa assegurados nesse momento, dizem respeito ao futuro processo, né? Ele não ter uma piora na sua situação processual, a ele não ter uma prisão em flagrante ilegal, né? Não ter, se criar testemunhas, se criar versões. Então, esse acompanhamento ele se faz ali imprescindível, né? Bom, eu não vou me deter muito, até por conta do tempo, em todos os gráficos, né? Eu vou dar uma visão geral do que foi pesquisado, do método que a gente utilizou, né? Para, enfim, apresentar o trabalho para vocês. Então, inicialmente, é a delimitação do perfil, né? E com a elaboração do material, se for necessário o estudo do perfil em relação à violência policial. Então, o trabalho pode ser dividido, digamos assim, dessa forma: é perfil e violência. O método, então, que a gente utilizou, ele levou em consideração o método dialético, né, levando em conta os fatos da vida, do flagrante, do momento em que ele acontece. Ele tem um aspecto qualitativo e quantitativo, porque eu trabalho não só com banco de dados numérico, mas também com casos, estudo de casos. Eu achei importante não só uma exposição matemática, né? Tantos por cento, tanto, acho que isso é importante, mas também ali relatar os plantões, alguns plantões foram muito emblemáticos e que demonstravam, de modo geral, aquilo que a gente estava mostrando na pesquisa quantitativa. Então, são pesquisas qualitativas e quantitativas, tanto a narrativa dos flagrantes como a exposição dos dados obtidos da pesquisa quantitativa, elas tem pontos que elas são muito, se demonstram muito, né? Uma se presta muito a reforçar o que a outra diz. Isso também tem uma característica de pesquisação, considerando que eu sou defensora pública, estava no meu meio de trabalho, e a pesquisa ela foi desenvolvida desta forma atuante, né? Enquanto eu atuava enquanto defensora pública, eu adquiria os dados e trabalhava com os dados, né? Essa pesquisa levou em conta 2 anos, o ano de 2010 e o ano de 2011. Tá? Eles foram dados, eu gostaria de mostrar o banco de dados gerais, eu já não sei se eu não vou tirar aqui. O banco de dados, só para vocês terem uma ideia, ele levou em consideração o ano de 2010 e ele tem o nome de todas as pessoas que foram presas em flagrante aquele ano. Vocês podem ver aqui, tem o número da ocorrência, o ano, alguns dados ali do inquérito, a data do fato, ali 18 de abril de 2010, o nome da pessoa,
cor dos olhos, nome do pai e da mãe, compleição física, altura, estado civil, a escolaridade, a cidade onde ele nasceu, a profissão que ele declara, né? A empresa, se ele estava trabalhando ou não no momento do flagrante, a cor, quem acompanhou o flagrante, se foi um advogado, se foi uma terceira pessoa, se foi a família, enfim, quem ele chamou, digamos assim, qual é o vínculo que ele tinha, qual é a pessoa que foi suficientemente próxima dele para dizer, olha, eu estou preso, né? Ninguém me vê. Então, também foi verificado isso. O crime que ele foi preso em flagrante. E aqui vocês podem ver que tem vários crimes seguidos. Esses aqui significam o fato principal e se ele já teve alguma outra passagem, se ele já foi indiciado ou acusado por algum outro crime em algum outro momento da vida. Então, só para vocês terem, né, uma ideia de como que foi a origem da coleta desses dados no ano de 2010. E a nossa facilidade com os meios é incrível. Bom, também utilizei o livro de registro de flagrantes da Defensoria, porque a Defensoria Pública, cada vez que ela faz um flagrante, ela tem que anotar o nome da pessoa que é presa, enfim, né? E ali tem o registro se ela foi agredida ou não. E a pesquisa, os ofícios e a resposta das corregedorias, que também era o objetivo do trabalho. Afinal, a pessoa se declarou agredida. Né? Qual é a resposta disso enquanto instituição? A Defensoria comunicou, teve a iniciativa de comunicar as suas corregedorias da polícia e também fez um levantamento de quais foram as respostas que foram dadas. Independente, mais adiante nos debates, se for necessário, a gente fala sobre a questão do perfil, mas eu gostaria de mostrar esses dois gráficos aqui, que são os gráficos dos autores das agressões. De um total de 2.539 presos no ano de 2010, 259 presos apenas tiveram a iniciativa de relatar a agressão. Esse número não significa que apenas 259 presos foram agredidos, mas sim que apenas 259 presos quiseram nos relatar suas agressões para os defensores públicos. Da onde eu tirei esse dado? Esse dado ele está no livro de registros da Defensoria Pública. Todo preso que chega na delegacia é entrevistado por um defensor. Ele sendo entrevistado, se pergunta, sofreste agressão? Ele vai dizer sim ou não, e vai dizer por quê. Não são todos, eu já vi presos dizerem, não fui agredido, e está com marcas de violência. Mas daí eu identifico isso como uma grande dificuldade, até do preso entender a minha função ali. Né? Afinal, eu estou dentro da delegacia, converso com os policiais, converso com o delegado e depois converso com ele. Ele não sabe o que eu sou, eu estou dizendo que eu sou defensora. Né? Então tem muito isso, muita questão do momento, da confiança. E desses 259 presos, nem todos foram agredidos por policiais, muitos foram agredidos por vítimas, por seguranças, enfim. 140 foram agredidos por policiais. E eu identifiquei dentro desses 140 como eles são, quem são esses presos, com base naquele mesmo banco de dados anterior que eu mostrei para vocês. E o principal gráfico, né, que eu gostaria de mostrar é esse. E que, na verdade, nenhum outro gráfico demonstra mais o perfil do preso agredido que esse. Digamos que 98,6% daqueles presos que se declararam agredidos por policiais militares, eles são pessoas que já tiveram passagem pelo sistema prisional. Eles não são presos, que eu não posso identificar assim, a polícia militar ela bate no negro, ela bate no pobre, ela bate naquele que não trabalha. Né? Isso eu não tenho como identificar de uma forma assim, tão certeira como isso aqui. Mas eu posso dizer que daqueles presos que foram agredidos, que relataram ter sofrido violência de polícia militar, de policial militar, 98,6% foram, sim, já tiveram passagem pelo sistema prisional. E eu identifico isso como uma possibilidade de, digamos assim, invisibilidade.
daquele ser humano, né? Ele é tão vulnerável frente ao sistema que ele jamais vai denunciar uma violência policial e ser ouvido. Vocês imaginem ser investigado na corregedoria, dentro de um quartel, o delegado militar chegando para prestar depoimento para dizer que foi agredido por um policial. O sistema é feito do jeito que ele não vai nunca fazer isso. Eles mesmos dizem, sabe, eu não vou falar nada, tá? Tem uma bolacha, me dá uma água. Assim, eu me sentia às vezes muito mais útil dando água e bolacha às 3 da manhã para uma pessoa que está ali toda machucada, do que necessariamente fazendo uma denúncia ao ofício para a corregedoria, para investigar a violência, né, no sistema formal. Então, acho que o meu tempo ele acabou, está acabando. E esse era o recado, né? Enfim, né? Deixar o gráfico principal como a conclusão principal, digamos assim, desse trabalho. Agradecemos a Silvia e pela nossa sistemática de uma troca de cadeiras, porque eu fiz um estende para a professora Marcela, que eu não sei se eu vou lá. Mas não tem PowerPoint. Não tem PowerPoint? Não, então tá, então pode permanecer aí. Boa tarde a todos, obrigado a Rô por me colocar fora do meu local, do meu horário, para me ajudar. Esse trabalho começou em maio de 2012, logo depois de uma aula que eu tive com o professor José Vicente Tavares, onde nós discutimos uma disciplina, a provocação de sociólogos que não saem às ruas. E eu me senti extremamente incomodado porque era exatamente o meu caso, eu não saía às ruas. E eu não sabia bem para onde ir para as ruas, para fazer exatamente o quê. Mas comecei a observar nos jornais uma série de situações sobre assassinatos de moradores de rua. E a forma como, por exemplo, na Folha de São Paulo, o Globo e a própria Zero Hora mostravam a situação, sempre e geralmente se apresentava como disputas por drogas, álcool e por espaço os assassinatos entre moradores de rua. E eu então tomei a iniciativa de fazer uma coisa interessante. Eu primeiro tive que despojar da roupa, né? Tive que mudar toda a minha estrutura para poder começar a ir ao meu material de pesquisa, que era moradores de rua. Não raro eu fui visto na Praça Buenos Aires, ali Argentina, perto da engenharia da URGS, correndo atrás de morador de rua e confundido com alguém que quisesse bater no morador de rua. E na verdade eu estava só querendo que ele não fugisse de mim, porque eu queria mostrar para ele a minha carteirinha da URGS, para mostrar que eu era estudante universitário, de doutorado, porque não adianta, eles têm todo um sistema de proteção em que eles não falam. Mas eu fui insistindo e encontrei 2 focos de trabalho. Um embaixo da ponte ali do Riacho, em Ipiranga, onde eu fiquei de junho, julho e agosto. Mas aí começou muita chuva, muito frio, foi muito difícil porque eles também migram. E depois eu fui para o próprio viaduto da Borges de Medeiros, onde, apesar da prefeitura de tempos em tempos e a Brigada Militar retirá-los de lá, eles retornam, principalmente nos períodos de setembro e outubro, porque aumenta o tráfego de pessoas e eles podem, então, começar a receber maior ajuda financeira, né? Esmola. E eu tentei ganhar a atenção deles. Isso foi muito difícil, assim, porque a mesma sensação que tu tens, eles tinham, assim, por que eu estava ali perguntando para eles qual a origem da condição deles, por que e como eles se sentem como moradores de rua e qual é a visão que eles têm da sociedade. A maioria tinha medo de que eu estivesse catalogando, criando um sistema para poder apreendê-los, entregá-los para a Brigada Militar. Depois, queria levá-los para os albergues. Diga-se passagens, tem verdadeiro pânico do albergue. Eles consideram o albergue uma prisão na qual eles têm muito receio de serem colocados. E foi difícil, assim, eu só comecei a ganhar confiança quando, por volta de junho, eu também comecei a esmolar. Então eu pedi esmola, era uma coisa super legal, porque eu sou muito ruim para isso, eu ficava muito tímido. Mas um dia uma pessoa me deu uma moeda de R$1 e foi uma sensação espetacular, assim, me senti o verdadeiro morador de rua. Eu distribuí para ele depois. E ele, o seu José, ele é filho de oficiais da Brigada Militar, ele tem 47 anos e graças a ele foi viver na rua por opção, ele começou a me abrir a todo o caminho para outros moradores de rua. E eu comecei a fazer, então, vários levantamentos, assim, da sensação que eles tinham de pessoas que eles conheciam, moradores de rua, e que haviam já sido assassinados. Eu não sei se vocês têm ideia,
mas várias ONGs têm vários dados que não batem com a Secretaria de Justiça. E uma das ONGs, né, que tem certas dificuldades por brigas internas, a ONG Mãos Unidas, ela traz dados muito interessantes. Neste ano, de fevereiro a junho de 2013, só em Porto Alegre foram assassinados 12 moradores de rua. Em Caxias do Sul foram 4, em Bento Gonçalves foram 3, em São Leopoldo foram 8, e em Novo Hamburgo foram 4. As causas oficiais que constam nos boletins oficiais de ocorrência é briga por drogas, é o primeiro que aparece, segunda, briga pelo espaço, então disputa aquela posição embaixo da ponte que é a mais reservada, alcoolismo, e realmente é muito presente o alcoolismo, mais até do que o crack. Alguns moradores de rua não gostam de crack, porque acham que deixam eles muito vulneráveis, e a disputa por mulheres. Essas são as causas oficiais. Conversando com eles e com a ONG e com a Comissão de Direitos Humanos da Defensoria, da Procuradoria-Geral do Estado e também da Assembleia Legislativa, eu fui olhar as outras causas não oficiais. O primeiro elemento que justifica a morte de moradores de rua, lamentavelmente, é a ação de policiais. Os policiais matam moradores de rua exatamente porque eles não são nem hipossuficientes, eles são precários, eles são invisíveis. Segunda condição, milicianos. Porto Alegre tem um sério problema em algumas vilas da presença hoje de milicianos. E os milicianos entendem que a presença de moradores de rua cria problemas até mesmo para os negócios que eles vão estabelecer. Então eles fazem o que chamam de limpeza social. O terceiro são grupos racistas, principalmente nas áreas proibidas para moradores de rua. Os moradores de rua fazem o possível para evitar a Cidade Baixa e o Bonfim, porque a Cidade Baixa e o Bonfim são duas áreas de grande concentração de jovens e de grande concentração de jovens neonazistas, que quando não acham judeus, não acham negros nem homossexuais, têm por hábito bater em moradores de rua. E aí sim, em quarto lugar e quinto, eles mesmos reconhecem a presença de drogas e do alcoolismo. A droga porque alguns deles dizem que é a forma que tem de desaparecer na sociedade, mais do que já estão invisíveis. E o alcoolismo porque é o que ajuda a sobreviver em noites muito frias, aquece, etc. E, segundo o Sr. José, é um caminho muito interessante para o processo de sedução às mulheres que vão aquecer os corpos nessas noites de noites frias. Eu tenho entrevistado, até ficar doente, né? Infelizmente eu fiquei doente. Eu tinha 18 moradores de rua que eu já havia, de certa forma, conquistado a confiança. E sempre quis saber o que os coloca na condição de medo, já que eles fugiam de mim no início e depois, graças ao Sr. José, se é que é Sr. José mesmo, nunca soube, ele não tem carteira de identidade, eu fiz a pergunta, qual é o teu maior medo? O primeiro medo deles, dos 18 que eu respondi, os 18 responderam, é a polícia. O maior medo deles é a polícia. Porque a polícia ela não respeita, segundo eles, o direito deles serem moradores de rua. Até porque eles entendem que, como moradores de rua, eles estão ausentes da academia, eles estão ausentes da própria defensoria, eles estão ausentes da procuradoria, do Ministério Público, ou seja, eles não estão presentes para ninguém. E a polícia pode, muitas vezes, exercer a sua condição de abuso exatamente numa condição de um sujeito que é precário, ele não tem ninguém. Eu me lembro de ter levado um morador de rua para a Defensoria Pública Federal e o defensor não quis atendê-lo porque ele estava de pé descalço, ele estava cheirando a urina e, portanto, eu tinha que primeiro dar um banho no morador de rua, conseguir um documento para depois levá-lo. Eu estava dizendo, mas exatamente eu estou trazendo porque ele não tem documento, ele não vai tirar o documento e ele acabou de sofrer uma violência. O segundo medo deles, além da polícia, é a polícia. Eles repetem, o medo deles é a polícia. O terceiro é o pânico da internação, o pavor da internação, o pavor de serem conduzidos contra a vontade para albergues ou de serem identificados como viciados e aí serem colocados em clínicas. Para eles é preferível a morte do que a internação. Os albergues aparecem em quarto lugar, porque eles dizem que as pessoas que estão lá não têm paciência com eles, não têm fiscalização para o tratamento. Uma senhora me disse que não raro no albergue há rodízio, porque faltam camas para o número de moradores de rua. E quando algum deles reclama, não raro toma banho gelado e é posto para fora. E não tem para quem reclamar. Absolutamente ninguém para reclamar. E se aproximar de uma pessoa dita, desculpe o termo, cidadão, é capaz da pessoa inclusive achar que é um assalto e literalmente deixá-la nas mãos. Mas o que mais me chamou a atenção é que nas entrevistas sobre o medo deles, o maior medo deles é a noite. É o grande medo deles, é a noite.
porque a noite é o local em que eles mais desaparecem ainda do que durante o dia. Principalmente não os moradores que ficam embaixo do viaduto da Borges Medeiros, mas para aqueles que eu convivi durante o tempo, é muito difícil chegar lá embaixo da ponte no riacho do viaduto, porque o cheiro é insuportavelmente nojento, tem rato, tem cocô, tem xixi, mas eles têm muito medo porque vários grupos se aproximam deles à noite, jovens muito bem vestidos, e vão ali para exatamente exercer atos absurdos. A próxima etapa do trabalho, eu já, por ter sido advogado durante muitos anos de júri, eu já estou em contato com colegas advogados para conversar sobre réus que mataram moradores de rua. Porque é interessante ouvi-los, porque um deles que sobreviveu disse exatamente que só sobreviveu porque o rapaz, o garoto de 19, 20 anos, que jogou gasolina nele, se arrependeu do cheiro, do fedor da carne pegando fogo, e aí disse que perdeu o prazer de matá-lo, por isso então salvou. Mas a ideia é exatamente uma diversão. Então eles têm muito medo da noite, porque é onde eles mais desaparecem. E isso não é um fenômeno porto-alegrense. Eu tenho mantido contato com alguns colegas sociólogos de outros grupos que a gente tem o privilégio, né, de pertencer graças ao nosso, e algumas cidades eu mapeei a partir de dados da Secretaria de Justiça, do próprio Conselho Nacional de Justiça, da Comissão de Direitos Humanos. A cidade que mais mata não é Porto Alegre, é Goiânia. Goiânia está batendo recorde agora em junho de 28 moradores de rua assassinados. São 28. Façam um cálculo, de janeiro para junho, nós temos 6 meses, dividam 28 por 6 e vejam a impressionante média mensal que tem de assassinatos. A maioria deles são assassinados, segundo eles, por resistência à voz de prisão. Depois segue São Paulo, com 15 moradores de rua assassinados até agora, Campinas com 8, Santos com 3, o Rio de Janeiro aparece em 11, e dos 11 que eu tenho dados, uma pessoa que trabalha com Michel C, os 11 foram mortos por ação policial, pelos agentes do BOP, nenhum deles entre eles, etc. Salvador são 2, curiosamente Salvador é o menor índice, Recife são 17, Maceió são 23. As causas oficiais seguem os mesmos padrões de Porto Alegre e as causas não oficiais os mesmos padrões de Porto Alegre. O levantamento que eu fiz no ano de 2013, desses apenas 13 municípios, eu peço desculpas, eu adoeci, tive que parar, a morfina me deixou com dificuldade de pensar e de prestar atenção, de manter contatos até via e-mail. Em 2013, nos 13 municípios que eu ainda tenho dados, foram mortos até agora 138 moradores de rua. 31 no Rio Grande do Sul, 107 nesses outros 6 estados. No ano de 2012, oficialmente foram mortos 1.070 moradores de rua. Não oficialmente pelas ONGs, 1.450. Nos últimos 2 anos, oficialmente foram 2.211 moradores de rua e não oficial 3.833. Em 2 anos, 3.833. A partir daí, eu fiz entrevistas, eu não pude ainda tabular, envergonhado pelo que eu vi de tão bonito que foi os teus dados, mas eu não pude tabular ainda, porque aí realmente não tive mais condições físicas. Mas o dado que eu recebi da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa é que esses 2 últimos anos, não oficial 3.833, nos últimos 4 anos viraram 4.015 moradores de rua assassinados no Brasil. Se a gente somar aos assassinados no trânsito, se a gente somar aos assassinados hoje por crimes passionais, se nós somarmos aqueles que são assassinados por autos de resistência, o Brasil tem, nos últimos 4 anos, claro que devido à proporção, o Brasil chega a quase 500 mil de pessoas que vieram a sofrer algum tipo de morte que não seja morte natural. Se comparado à Síria nos 2 últimos anos, está batendo agora, no dia de hoje, 79 mil mortos em 2 anos de guerra civil. O Brasil, 4 anos, teoricamente, não é um país de guerra civil, pelo menos não declarado, obrigatoriamente chega a quase 500 mil. E desses, claro que é um índice muito pequeno, dão nesses 2 últimos anos, 4 anos, 4 mil moradores de rua. Então, eu tenho tentado mapear para construir exatamente a visibilidade deles, tentar trazer esses dados para a Defensoria, né, a doutora Fabiane Lontra, que é quem eu mais converso, né, e o doutor Marcelo Dadalt, e tentar trazer a Defensoria para o nosso trabalho, para ver se eu consigo, né, criar um espaço para que eles possam realmente não serem tratados simplesmente como vítimas, mas como uma coisa que efetivamente a academia e os órgãos públicos institucionais não parecem mais vê-los como cidadãos.
Eles não são tratados como cidadãos, eles não são vistos como cidadãos. A minha maior dificuldade é não ficar vendo-os apenas como dados da minha pesquisa. Mas, infelizmente, dos 18 que eu entrevistei, eu já fui informado que 4 já foram assassinados. Não se sabe ainda que condição, então, dos meus 18 já caíram para 14. E assim que eu ficar melhor, eu vou retornar a dormir, eu quero dormir no viaduto à noite com eles, porque é uma forma de ganhar confiança. Eu não posso ser tão arrogante e pretensioso de tratá-lo só como objeto de pesquisa, porque na Borges de Medeiros é fácil sentar no colchão. O colchão tem pulga, o colchão é fedorento, mas eles sabem que ali a gente senta. O brabo é dormir com eles. A coisa mais difícil que eu tive que fazer foi beber no mesmo copo de um deles uma cachaça. Eu não bebo, então a cachaça praticamente me derrubou e eles queriam ver se eu ia beber naquele copo que eles já haviam bebido. Foi assim que o seu José, se é aquele seu José, foi vendo que realmente o que eu estava fazendo ali não era um trabalho acadêmico, era tentar resgatar uma condição de seres humanos ao qual ninguém se preocupa, ao qual ninguém realmente está lutando para defender. A defensoria eu tenho tentado me aproximar, porque é a única saída. O magistrado considera pessoas importantes, o Ministério Público sem força política, e os próprios partidos políticos lembram que eles não votam. Portanto, esses são os dados que eu tenho para apresentar para vocês nesse primeiro momento. Muito obrigado. Agradeço então a apresentação do Antônio Marcelo Pacheco. Peço para a Silvia e para o Jefferson se trocarem de lugares. O Jefferson Ferrari, aqui da Sociologia da URGS, vai apresentar o trabalho Praças da Brigada Militar. Obrigado, professor, pela apresentação. Dizer inicialmente boa tarde a todos, companheiros da mesa. Eu sou aluno do curso de mestrado em Sociologia, aqui da casa, especialista em segurança pública também, aqui pela URGS. Vamos trabalhar a Polícia Militar da região metropolitana de Porto Alegre. Percepções sobre direitos humanos nos cursos de qualificação policial militar. Apresentação, eu trago os dois professores, tanto o Daniel Dinick como o Alex Nish Teixeira, porque o professor Daniel Dinick orientou esse meu trabalho na especialização. Então, trago ele como orientador. O Alex me orienta agora no mestrado. Na realidade, esse trabalho que eu apresento hoje para os senhores, ele virou um artigo científico que está um vencedor do programa da revista Sur de Direitos Humanos, que vai ser publicado em torno de 100 países, em agosto provavelmente. E ele serve de base também para o trabalho de mestrado. O trabalho de mestrado não vai estudar o curso de qualificação, está estudando já o curso de formação de soldados, o curso de formação de praças no estado do Rio Grande do Sul, com base nesse trabalho que eu vou apresentar para vocês aqui, que foi o trabalho que nós estudamos como projeto piloto, eu diria, né, em 2011, os cursos de reciclagem na Brigada. A Brigada tem alguns cursos que anualmente reciclam os seus soldados, né, eu chamo esse curso de qualificação profissional, que esses policiais, praças, passam durante uma semana nesses cursos. Então, o objetivo desse nosso artigo é expor a visão de um grupo de policiais. Eu não pretendo trazer aqui uma amostragem do que pensa a Brigada Militar, os policiais da Brigada Militar. Já bem claro que é um grupo de policiais militares da região metropolitana de Porto Alegre sobre direitos humanos. As respostas militares são interpretadas através de 5 dimensões, que eu acabo dividindo as dimensões, que à frente eu explico, né? Didática, conceitual, social, antagônica e subjetiva. O trabalho ele estuda direitos humanos em suas 3 dimensões, né, ou gerações, como queiram falar, né, liberdade, né, social e transindividuais. Depois o trabalho vai analisar a Polícia Militar no Rio Grande do Sul, sua origem, especialmente frente às Constituições Federais do Brasil, desde sua primeira até a Constituição Federal atual, onde é que se limita, delimita, se positiva, onde não se positiva a função da Polícia Militar. E por fim, o artigo, talvez a parte mais interessante que eu entendo do artigo, ele vai analisar um questionário que policiais responderam em Sapucaia do Sul e em Canoas. Então, essa é a metodologia. Durante uma semana, uma vez por ano, todos os militares que servem a Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul retornam à sala de aula para estudar em um curso de reciclagem chamado Curso de Qualificação Policial Militar. Em um desses encontros, solicitamos que 70 policiais do Comando de Policiamento Metropolitano, que é o CPM, realizassem
que realizavam esse curso, né, respondessem um questionário sobre direitos humanos. Então, um total de 5% do total. Isso foi em 2011, talvez tenha alterado um pouco esse número, mas naquela época representava 5% do efetivo de policiais militares, do Comando de Policiamento Metropolitano. Então o questionário foi aplicado aos policiais presentes no curso, que de forma voluntariosa aceitaram respondê-lo. Porém, a condição exigida é que não fossem identificados nominalmente, para deixá-los mais à vontade para falar sobre o tema. Então, ele é composto por 5 perguntas, das quais retiramos pelo método de inferência, ou seja, a gente traçou o que era o conceito de direitos humanos, pelas 3 dimensões, o que se esperava que o programa de ensino ensinasse a eles e o que eles estavam falando nos questionários. Então, extraímos então essas respostas pelo método empírico. A média de idade dos entrevistados é 34 anos. Então, tinham policiais de 40, 50 anos, outros 2, 3 anos bem novos, né? E a média de tempo de serviço foi 12 anos. Então, alguns policiais com 22, 23 anos, outros com poucos anos de serviço. Para facilitar a compreensão, como eu disse antes, nós dividimos o estudo dos questionários em 5 dimensões. Metodologia ainda, buscamos compilar, tabular os dados com o software NVivo, já que a nossa pesquisa ela tem alguns dados quantitativos, mas temos dados qualitativos também, de relatos do que os policiais falavam, suas impressões sobre direitos humanos. Então usamos o software NVivo para fazer isso, compilar, tabular e arquivar os dados. Também buscamos, na base curricular, junto ao Comando de Policiamento Metropolitano, em Canoas, quais são as horas aulas para direitos humanos disponibilizadas, quais são a matriz curricular, o que o curso exigia que fosse repassado para os alunos em relação aos direitos humanos, também para usar como parâmetro do que eles estão respondendo. Então, a primeira, a dimensão didática. O que é a dimensão didática? Né? Eu quero entender como é que os policiais percebem os seus instrutores, assim, a questão em relação à matéria que é repassada. Então, perguntamos assim para os policiais. As matérias, as aulas ministradas são satisfatórias para a plena compreensão sobre o tema de direitos humanos? Né? Então, 48,5% reconhece que as aulas ministradas dos cursos policiais militares não são satisfatórias para a plena compreensão. 40% afirmam que sim, que são satisfatórias, e 11,5% ficam aí meio em cima do muro, não sabe definir se são satisfatórias ou não, são satisfatórias. Lembrando que são 5 horas aulas dedicadas a esse tema dessa semana. Então a gente destaca aqui o que alguns policiais falaram nessa dimensão didática. Né? Não são satisfatórias. Teríamos que ouvir e aprender com docentes civis, pessoas de fora da instituição. Isso se repete em várias respostas desses policiais militares. Outro policial que 38 anos e 19 anos de serviço, ele diz o seguinte: o tema é muito amplo, merece uma atenção maior em uma sua abordagem de momentos que não são satisfatórios. A dimensão conceitual, aqui eu tento entender, tentamos buscar entender se os policiais militares, e tem alguns que têm 20, 22 anos de polícia já, então eles passaram para essa reciclagem afora o curso inicial, né? De um ano eles passaram para essa reciclagem praticamente todo o ano. Então a gente tenta perceber se eles compreendem os conceitos de direitos humanos, né? Tendo como base o currículo que a polícia nos forneceu, né? E o que se espera em relação à nossa introdução das 3 dimensões de direitos humanos. Então 74% dos entrevistados fizeram reflexões positivas satisfatórias no que diz respeito ao conceito de direitos humanos, porém fizeram afirmações curtas, no máximo 2 linhas. Grande parte das respostas estavam relacionadas à necessidade de proteção à vida e à dignidade da pessoa humana. Porém, 22% das respostas trouxeram afirmações não verdadeiras com relação aos conceitos sobre direitos humanos. Tais respostas se mostraram inadequadas frente ao programa de ensino que a Brigada Militar propôs. Ainda a dimensão conceitual, né? Um policial de 32 anos e 8 anos de serviço afirma que direitos humanos, ou em geral, é uma lei proposta para todos, mas a prática só serve aos delinquentes, pois as vítimas de crimes não recebem o devido benefício. Outro policial fala: no Brasil, a impressão que tenho é que só protegem os bandidos. Dimensão social, a gente tenta compreender se o policial percebe os presos ou pessoas em vulnerabilidade social. Então a gente já pergunta: você entende que o Estado garante os direitos humanos de pessoas presas ou em vulnerabilidade social? Então 24,3% afirmam compreender que o Estado garante os direitos humanos das pessoas em vulnerabilidade social ou presas. Porém, grande parte dessas afirmações mostram-se pejorativas em relação a essas garantias.
A maior parte dos militares pesquisados, 60%, reconhece que o Estado não garante direitos humanos às pessoas presas ou em vulnerabilidade social. Informação sobre essa dimensão social, né? Garante ou não garante? Responde que não, porque os presídios estão superlotados e são verdadeiras escolas de marginais, inclusive os filhotes do ECA e do CASE aprendem mais marginalidade. Outro militar responde não, nossas cadeias são verdadeiros depósitos, um antro, enquanto os jovens estiverem sendo aliciados por traficantes e abandonados pelo poder público, nosso futuro será horrível. Dimensão antagônica. Tento entender essa questão latente na polícia militar, né? Não só na polícia militar, vamos ser bem sinceros, na sociedade em geral. E hoje de manhã eu falava isso aqui, né? Grande parte da sociedade vê direitos humanos, vê os defensores de direitos humanos como defensores de criminosos, né? Colocando uma relação antagônica, eu diria dicotômica, entre polícia, sociedade e direitos humanos. A gente tentou entender como é que esses policiais pensavam, né, esse conceito. Então perguntamos se o policial acreditava que os direitos humanos não prejudiquem sua atividade de polícia. Então, eu vou direto aqui para algumas afirmações, né, nessa dimensão. Policial de 30 anos e 5 anos de efetivo serviço. Em determinada situação, onde o policial tem que usar meios moderados de força ou empregar arma de fogo, atrapalha muito, sim. Quem defende direitos humanos não sabe o quanto está difícil tratar com os marginais. Eu retomo um pouco do que o Líbio falou hoje de manhã, né, que ele é requerido reconhecimento do Axel Honneth, né, que eu também trabalho na dissertação. Com certeza, diz o outro policial de 32 anos, pois não existem direitos humanos para os policiais e seus familiares. O governo só ampara os presos e seus entes. Também uma realidade, porque policial, militar, em geral, não existe uma comissão de policiais militares que proteja policiais militares, que fiquem atentos aos seus direitos. E aí a gente tenta personificar a figura dos direitos humanos como uma pessoa que vai defender alguém, que vai descer com uma espada, né, para proteger alguém, ou então um diabinho que vai lá, sabe, salvar alguém ou fazer mal para alguém. Então, falta essa representação visual, e aí eu digo é antagônica, né, porque os direitos humanos para os policiais, tentar visualizar, é muito complicado. Nós temos hoje na Brigada assessoria de direitos humanos e tal, mas a gente percebe que ela está a um nível bem elevado em relação aos praças que são entrevistados aqui nesse estudo. E a dimensão subjetiva, que me parece mais importante das 5 dimensões, que a gente tenta perceber se os policiais militares reconhecem que eles são objetos de direitos humanos. Tenta reconhecer se eles percebem que são também protegidos e têm benefício sobre direitos humanos. Como direitos trabalhistas, devido ao processo legal, o policial militar, um tempo atrás, o superior verificava que ele estava com uma transgressão, não tinha certeza dela, o policial era obrigado a ir para o quartel e ficar preso tanto tempo lá, ter que guardar a solução de parte. Isso é uma conquista de direitos humanos que hoje tem devido ao processo legal, para o policial ser punido, tem vários recursos e tal. Então, compreender isso nos cursos de reciclagem, tanto no curso de formação de praça, é importante para que o policial se apodere dos direitos humanos. Então, perguntamos para ele se ele acreditava que os direitos humanos o beneficiem enquanto trabalhador. Dos entrevistados, vemos que 30% reconhecem que os direitos humanos os beneficiam enquanto trabalhador. Porém, 58,5% acreditam que os direitos humanos não os beneficiam e 11,5% responderam que os beneficiam em parte. Então, aqui, o policial fala que não beneficia em nada, pois o trabalhador não tem direitos, mas o ladrão tem. Sempre aparece um para defender. Outro policial de 31 anos fala o seguinte: não, pois quando o PM é morto de forma criminosa, os representantes dos direitos humanos não dão auxílio à sua família. Cito outro exemplo: os juízes e promotores que recebem ameaças recebem proteção policial e quase sempre são atendidos. Quem garante nossa segurança quando somos ameaçados? Nós mesmos, ele pergunta. Eu deixo essa reflexão aqui no ar. Algumas conclusões, tivemos aqui, mas eu vou nas mais interessantes, né? A segunda conclusão aqui diria que seria de bom ouvir que as aulas de direitos humanos fossem ministradas por pessoas não militares. Isso aponta um descontentamento dos alunos policiais, vez que o militarismo e o forte apelo hierárquico, em alguns casos, inibem questionamentos que poderiam surgir referente ao objeto de estudo. Nós estamos já bem avançados na dissertação, já entrevistamos 3 escolas de formação de soldados, Porto Alegre, Esteio, Montenegro, só falta Santa Maria, e fizemos um grupo focal com gravações das entrevistas com alunos, soldados também, e a impressão que nós tivemos cientificamente tende para isso. Matérias como direitos humanos, sociologia da violência e outras matérias de cunho humanístico, interessante que quem fosse ministrar a aula fosse pessoas civis, o que aproximaria
também essa relação entre polícia e sociedade. O tempo em aulas reservado para repassar todo o programa de ensino também é suficiente na nossa concepção para uma plena compreensão do tema aludido. Para você ter uma ideia, no curso de soldado, que também é base da nossa dissertação, temos 40 horas aulas para os direitos humanos, ao passo que tiro policial tem 200 horas aulas, defesa pessoal tem 200 horas aulas. Não queremos que diminua, essas são importantes. Acho que é importante, né, para essa compreensão, aumentar as horas aulas para os direitos humanos. Eu acho que seria isso, professor, só para concluir. Nós estamos usando para a dissertação, para o trabalho de dissertação, alguns referenciais teóricos, especialmente para o curso de soldados, Pierre Bourdieu, que fala de estruturas estruturadas, estruturas estruturantes. Também Axel Honneth, na teoria do reconhecimento, estamos trabalhando essas questões. Para o curso de soldado também a questão da violência, da tradição, que é um viés violento na formação do soldado, mas é uma coisa mais de fruto, Emile Durkheim, então está sendo estudado. E seria isso, eu acho, professor, por hoje. Muito obrigado. Agradeço então a participação da Silvia, do Marcelo e do Jefferson nesse primeiro momento. Peço que seja desfeita a mesa e convido imediatamente a Melissa e o Gabriel para tomarem assento e a gente vai estabelecer então contato com o Edson para primeiro. Talvez a Melissa e o Gabriel queiram esperar para poder ver o Edson, que eu acho que vai entrar no telão. O Edson Benedito Rondon, como foi dito, ele está na França, está fazendo sanduíche e ele vai falar sobre socialização dos agentes de segurança pública, tensão entre os atos de desrespeitos e os atos de reconhecimento. Então, está sendo chamado, vocês podem observar. Não está falando no microfone. Está ouvindo, Edson? Ainda não. Está ouvindo, Edson? Edson? Oi? Vou tentar conectar novamente, ok? Peraí, Não está ouvindo o retorno do meu desculpa. Poxa. Oi? Está ouvindo? Edson? Não, eu não te ouço. De qualquer forma, se você estiver me escutando e de repente tiver um trânsito aqui onde passa a exposição, eu faria cego pronto para você falar. Se você já continuar, por exemplo. Oi? Oi, está ouvindo? Melhorou o som? Não melhorou. Está ouvindo? Não,
não te ouvindo, estava falando. Te ouvindo, agora não. Sim. Sim, agora sim. Tá ok. Queres que eu direcione a imagem para a plateia? Olha, para mim é indiferente, porque tem os slides e aí de repente, eu acho que a plateia está vendo lá atrás, né? Tem um telão, já tá, estou me vendo no telão. De repente, se você projetar os slides, já fica mais fácil. E eu falo, tem 15 minutos. Vou projetar os teus slides. Tá ok, e aí eu já começo. Beleza. Tá, mas de início, Então, quem sabe tu vai te apresentando e conta um pouco o que tu está fazendo ali em Paris. tá ok. De início, eu não sei quem está na mesa, mas possivelmente a coordenação está a cargo do professor Dani Rudinick, em nome de quem eu cumprimento todos os participantes, né? E dizer que para mim é uma honra, né, o convite, e parabenizar também o professor Zé Vicente, né, por mais esse evento que ele organiza, dando prova de que o GPVC realmente é um grupo atuante e está na vanguarda das pesquisas referentes à segurança pública no Brasil. Aqui na França eu faço o doutorado sanduíche, né, junto ao Centro de Recherche Sociológique sur les trois institutions pénales, que se localiza na cidade de Saint-Quentin-en-Yvelines e se vincula à Université de Versailles e ao Ministério de Justiça da França. A previsão da minha estadia aqui em Paris são 7 meses e tem um cronograma, né, que é fiscalizado e cobrado pelo coordenador de tese aqui de Paris, que são seminários, né, e participações em conferências, em simpósios. E dia 27, agora, nós temos a apresentação de todos os projetos de pesquisa de todos os doutorandos na Ciespo. Então, agora, dia 27 de junho, eu apresento o meu projeto de tese, né, para a comunidade acadêmica francesa e canadense, né? É um convênio internacional de pesquisa sobre questões ligadas à justiça e polícia, e eu apresento agora dia 27. Eu acho que já está no ponto aí os slides, e eu gostaria de começar ressaltando a questão do tema, que é a socialização dos agentes de segurança pública, tensão entre os atos de desrespeito e os atos de reconhecimento. Então, a tese, ela tem uma perspectiva de estudo comparativo entre 3 organizações policiais brasileiras, que é a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, a nossa Brigada Militar, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso. Hoje eu apresentarei a perspectiva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Eu não vou apresentar a totalidade da pesquisa, até porque a tese ainda não foi defendida e eu estou ainda em fase de análise e compreensão de todo o material que foi coletado. Se puder passar para o slide 1, eu agradeço. O slide 1 é a questão que eu destaco, e aí é como centralidade também da apresentação de hoje, como o processo de socialização, materializado no período de formação e também do exercício ocupacional dos agentes de segurança pública, interfere na atenção entre os desrespeitos e reconhecimentos inerentes aos sujeitos submetidos a esse processo. Então, nós temos nessa questão 2 variáveis que se correlacionam. Uma é a socialização desses agentes na polícia, e no outro polo nós temos a tensão entre os atos de desrespeitos e os atos de reconhecimento que vão ser decorrentes dessa socialização. A primeira variável se liga num plano teórico, e aí eu uso como referencial a sociologia da polícia francesa, especificamente os estudos de
de Dominique Monjardet, também Fabian Jobard, e um pouco também do François Dubé, na parte de socialização. E a questão dos desrespeitos, com base nos estudos aqui na França, especificamente, não se uma linha Runetiana, mas de uma concepção do próprio sujeito da pesquisa, quais sejam os policiais militares, que eles compreendem como respeito, né, e desrespeito nessa relação. Slide 2, por favor. A outra questão que eu gostaria de destacar é justamente como se dá o confronto entre os saberes produzidos dos órgãos de formação e os saberes práticos do cotidiano policial. Se puder passar para o slide 3, o objetivo geral vai ser compreender como se processa a socialização nos órgãos de formação policial e no exercício da ocupação desse agente de segurança pública no estado do Rio Grande do Sul. E como se dá essa tensão, né, entre os atos de desrespeito e os atos de reconhecimento a esses sujeitos que são submetidos a esse processo. A linha de pesquisa seguiu, primeiramente, um estudo exploratório, e depois nós tivemos, mediante autorização do coronel Sérgio Abreu, à época, e aí eu quero agradecê-lo, né, por essa abertura da Brigada Militar, que possibilitou a realização desse trabalho. E nós fizemos na Brigada Militar 30 entrevistas em profundidade, mais 2 grupos focais, um grupo focal de praças e um grupo focal de oficiais. Fizemos também o mesmo número de grupos focais e de entrevistas no estado do Rio de Janeiro e também no estado do Mato Grosso. Então, totalizamos 90 entrevistas em profundidade e 6 grupos focais. Isso aí, em transcrição de relato desses policiais militares, deu aproximadamente quase 800 páginas. E nós utilizamos para a análise discursiva desses relatos o programa NVivo. E aí é bem interessante o que eu já consegui, né? Cada dia mais eu vou aprendendo com o programa e retirando um pouco desse discurso. O slide 4, por favor. É óbvio que eu não vou passar o perfil que foi levantado, porque antes de participação dos grupos focais e das entrevistas, todos os participantes respondiam um questionário que traçava o perfil deles. Então, nós temos, para efeito de conhecimento, o perfil referente a posto de graduação, sexo, idade, cor, estado civil, dependentes, local de domicílio, formação escolar, religião, entidade, organização que o militar participe, língua estrangeira que ele tenha conhecimento, local de trabalho, se é na capital ou no interior, horas trabalhadas por semana e ano de ingresso. Então, esse questionário de perfil